Boa noite. 2 anos após a crise que abalou a economia mundial a partir dos acontecimentos nos Estados Unidos, agora vem da Grécia novos sinais de turbulência mundial, com a crise que já aponta sinais de contaminação na economia europeia e que, segundo muitos analistas e instituições de avaliação da economia, pode atingir o mundo todo. O Frente a Frente hoje discute até que ponto este impacto deve se manifestar no Brasil. O que deve acontecer no dia a dia das pessoas, lá na ponta, no consumidor? Até que ponto essa crise realmente pode fazer diferença no nosso dia a dia? E é por isso que recebemos hoje aqui no Frente a Frente o economista da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, Antônio Carlos Frachelli. Boa noite, Frachelli. Boa noite. Bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Como convidados jornalistas para nos ajudar nessa entrevista, temos Eric Farina, da editoria de Economia do Jornal do Comércio, e José Antônio Vieira da Cunha, do site de notícias coletiva.net. Frachelli, para começar, pelos sinais que se tem, pelo que a imprensa tem dado, inclusive há um certo tom de alarmismo, isso até mesmo entre os economistas, é uma marolinha ou pode ser muito mais do que isso? Bem, eu acredito que pode ser bem mais do que isso, né? E acho que talvez a maior dificuldade atual é a falta de um diagnóstico adequado. Quando comparado às crises anteriores, os diagnósticos fluíam mais rapidamente. Neste momento, a situação é um pouco diferente. Eu acho que, para que o telespectador compreenda, nós teríamos que ter como ponto de partida a economia mundial a partir de 89, 90, com o fim do Muro de Berlim, a transição da União Soviética, a transição da China. Então se cria um mundo completamente diferente do que nós tínhamos até então. Nós abandonamos, né, aquela posição americanos, japoneses e alemães versus União Soviética e China, e quem era inimigo passa a ser parceiro comercial. Então, de repente, a economia recebe um grande contingente de chineses, vietnamitas, habitantes do leste europeu, da Rússia, e todo este contingente cria um ambiente diferente. Num primeiro momento, o quadro foi favorável. Depois nós começamos a conviver com uma crise aqui do México, de 94. Essa crise se propagou. Em 2 de julho de 97 ela chegou à Tailândia e gerou um efeito dominó a partir daí. Superado esta crise, que passa pela Ásia, o mundo volta a retomar o seu crescimento, com este quadro mais globalizado, um ambiente de transição muito importante. E aí veio a crise da nova economia do ano 2000. E essa crise da nova economia em 2000, ela passa um ano e meio para ser superada, e nós tomamos rumo a partir dali. E em 2004 o mundo começou a viver o apogeu desse processo de globalização. E entre 2004 e 2007 a economia mundial cresceu 5% ao ano. Nós praticamente não tínhamos um precedente dessa natureza num mercado em tanta expansão como aquele. Quando surge a economia das subprimes, a crise da economia subprime, a gente vive uma outra realidade. E essa outra realidade é um caminho de volta, né? Se antes, 2004, 2007, nós tínhamos um ambiente de extremo otimismo, hoje nos falta um diagnóstico bem adequado do que efetivamente está acontecendo. Porque a crise da economia americana foi uma crise diferente e o contágio sobre a economia europeia também me parece que é algo diferente do que nós tínhamos até então. Agora mesmo, professor, as notícias que a gente lê, vindas da Europa, indicam que, em princípio, os próprios países europeus não sabem avaliar exatamente qual é o tipo de contaminação que poderá ocorrer na economia, especialmente na economia do euro como um todo, né? Fala-se que há problemas sérios com Espanha, problemas seríssimos com Portugal, mas ninguém consegue avaliar, olha, o impacto na economia como um todo vai ser de X bilhões de euros, ou o impacto de uma eventual queda ou dificuldade maior da Espanha vai ser de X bilhões de euros e assim por diante? Eu diria assim, de forma bastante objetiva, né? Eu acho que a medida da crise na Europa agora é a possibilidade de que nós tenhamos uma recessão lá. Por quê? Porque nós tivemos uma recessão em 2009, esses países que compõem o PIGS, né? Que é Portugal, Irlanda, Itália, Grécia, Espanha, esses países recuaram em termos de PIB entre 2% e 13,5%, 3,6%. Então, países que já estavam em recessão. E a expectativa em 2010 é que a Europa voltaria a crescer, liderado pela Alemanha e pela França. A Alemanha, na previsão do Fundo Monetário Internacional de outubro, a Alemanha deveria crescer 1,2% em 2010 e a França também 1,2%.
Agora, no dia 21 de abril, saiu uma nova previsão do Fundo Monetário Internacional. A Alemanha mantém a sua taxa de crescimento de 1,2, mas a França já se trabalhava com um crescimento maior, de 1,5. Então, o otimismo era evidente em termos do continente europeu quando surge a crise da Grécia. E a crise da Grécia pode trazer como prejuízo, como limitação, como restrição, uma preservação dessa recessão que parecia que estava no final. Eu acho que a medida seria essa quantidade de taxa de crescimento negativo que a gente pode eventualmente ter se o quadro continuar se propagando pela Espanha, Portugal e outros países da Europa. Professor, agora essa segunda fase da crise financeira internacional começou nos Estados Unidos de uma maneira muito forte e a reação foi muito tardia, pelo jeito, né, na recuperação dos bancos, do sistema financeiro. Será que, no caso da Europa agora, essa reação que está sendo feita antes, a liberação do Fundo Monetário Internacional de verbas e os cortes de gastos públicos podem evitar um efeito mais desastroso na economia, como já foi a primeira fase da crise? Bem, não existe assim um diagnóstico adequado, né? Se essa crise está vinculada a outra. Eu particularmente acredito que sim, e explico em seguida por quê. O que se discutia antes dessa crise na Grécia é se a saída do problema enfrentado pelos americanos a partir das hipotecas se daria no formato de uma letra V. Ou seja, nós entramos numa recessão, essa recessão contagiou o mundo e nós vamos sair da mesma maneira agora, como se fosse um V. Num dado momento, os economistas começaram a discutir a possibilidade de um W. Então, nós vamos ter uma nova queda e, a partir daí, uma superação. Essa segunda enfoque, ele começa a ganhar posição neste momento. Por quê? Porque na saída da primeira crise, na crise dos Estados Unidos, ela se fez com uma grande presença do Estado. Então, o Estado avançou sobre a economia e os economistas, na época, achavam que aquela era a solução. Só que a conta teria que ser paga. Então chegou num momento que eu percebia na discussão entre os analistas econômicos, seja na Europa ou nos Estados Unidos, que era necessário, que era urgente, que era, digamos assim, quase que indispensável de retirar os estímulos que se havia dado à economia. E a partir daí começa o problema central nos Estados Unidos. Há uma troca de presidente, sai o presidente Bush e entra o presidente Obama. Os pacotes adotados, eles têm continuidade, mas se o presidente Obama retira os estímulos, era perigosa a situação de nós preservarmos a crise. Então, se ele retira, nós podemos manter o mundo em recessão. Se ele preserva e mantém, o déficit público atinge um nível gigantesco. E o telespectador que lê os jornais aqui do centro do país de ontem, anteontem, dos últimos dias, ele deve ter constatado que o déficit público nos Estados Unidos praticamente quadriplicou. Isso significa problemas à frente. Então nós temos aí, de um lado, dentro dos Estados Unidos, aí não se tem uma solução. Os americanos estão discutindo muito a questão da regulação do sistema financeiro. Há uma cobrança muito intensa. Então, do lado dos americanos, o problema não se resolveu ainda. Do lado dos europeus, a presença do Estado apenas elevou esse nível do déficit público. E nós temos entre os países do PIGS, né, nós temos em torno de déficit público que vai de 9% a 13%, a 14% no caso da Irlanda. Ora, vamos pegar o caso da Grécia para simplificar. A Grécia tem um PIB de 100 e ela deve 120. Então ela deve mais do que ela produz durante um ano. E além disso, ela gasta mensalmente muito mais do que arrecada e ainda de forma crescente. E não só a Grécia, também Portugal, também a Irlanda, também a Espanha, né? Ora, quando eu tenho uma dívida elevada, como é o caso da Grécia, quando eu tenho um déficit gigantesco, como é o caso de todos os países do grupo, eu já começo a sinalizar, em termos de especulação, que aquelas moedas, que aqueles países podem eventualmente dar um calote. O fato novo que nós temos é que, em vez de trabalhar com a moeda nacional, nós trabalhamos com a moeda euro. E a moeda euro, até pouco tempo, era uma fortaleza. Então, o quadro se torna bastante complexo, os americanos não equacionaram os seus problemas, não conseguiram regular o sistema financeiro ainda, e na Europa o problema está recém começando. Nós estamos aí tentando sair da situação da Grécia,
mas a situação na Espanha é uma situação de muito perigo para a economia. Então vamos voltar um pouquinho então para baixo da linha do Equador aqui então. Vamos tentar ver de que maneira isso tudo pode se transportar para a nossa realidade aqui. Desde a primeira crise lá nos Estados Unidos, teve toda aquela história que o presidente Lula disse que ia ser uma marolinha, enfim, foi mais do que isso, mas também, reconhecidamente, não causou tanto estrago quanto se poderia imaginar, porque já estava constatada uma certa solidez na economia brasileira. Hoje aí se alega que as reservas de mais de 240 bilhões de reais dão aí uma certa gordura, uma certa proteção, mas ao mesmo tempo o governo está aí adotando, o ministro do Planejamento anunciou ontem cortes, como ele mesmo disse, vai doer na máquina pública, enfim. Isso significa que o governo está já se prevenindo para um possível impacto ou era o que tinha que fazer de qualquer maneira? Eu acho que são dois momentos, né? Primeiro a marola e depois as medidas preventivas de agora. Na época da marola, a comunidade internacional fazia a leitura do Brasil como um país que tinha mantido a política econômica durante 5 governos consecutivos. Se tu pegares o governo Itamar, os 2 períodos do governo Fernando Henrique, mais os 2 governos do presidente Lula, nós preservamos a estabilidade como um ponto central. E efetivamente, nos últimos anos, nós conseguimos derrubar a inflação dos 12% para o centro da meta. Então, isso aí pesou muito e o Brasil conseguiu um respeito internacional a partir, digamos assim, do passado recente da política econômica e a partir da própria presença do presidente Lula no exterior, em todos os fóruns internacionais, né? Então, eu acho que este é um quadro. Neste momento, a situação já é outra, porque neste momento, a crise do euro me parece que é uma crise que vai repercutir com mais intensidade, porque ela vai ser um quadro de mais difícil solução. Nós não vamos ter uma solução como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o presidente Bush lançou um pacote, depois lançou um segundo pacote. O Congresso americano percebeu rapidamente, né, porque a Câmara aprovou e o Senado rejeitou o pacote do Bush na época. Isso da quarta para sexta-feira, o Senado teve que voltar e fazer uma nova avaliação e aprovar o pacote. E neste meio tempo a Bolsa deu um impacto gigantesco. Então as autoridades americanas perceberam rapidamente que era fundamental dar apoio à sustentação ao pacote do governo, caso contrário a crise seria muito maior. Nos programas do TV Management, eu tenho percebido assim os economistas, as autoridades de épocas diferentes, do período recente, falarem, né? É sábado, é domingo, a gente não sabe como a economia vai se comportar na segunda-feira. Então o problema era extremamente sério. Só que na crise do euro, tu tens que tomar decisões por unanimidade. Tu tens de um lado a União Europeia com 27 países, do outro lado tu tem uma zona euro. Tu tens a Grã-Bretanha numa posição de um lado e a Grã-Bretanha na outra posição do outro lado. Tu tens uma presença da Alemanha muito forte, da França muito forte em termos de decisão, mas os 2 países têm um problema interno da sua oposição. Quando se fala em fazer um plano para enfrentar a crise da Grécia, eu tenho que imaginar que na Grécia o governo era conservador, lá no meados da década, mas que em 2009 entrou um governo socialista. E quando tu recebe um pacote com a chancela do FMI, com a chancela da União Europeia, tu tem que adaptar o teu discurso para a população, e a população não aceita. Então o problema dos pacotes começa internamente dentro de um país. Depois que tu consegue superar e aprovar o pacote da Grécia, aí tu vai para o plenário maior. E no plenário maior tu tem que lidar a relação entre os países e a relação com a moeda única e o Banco Central Europeu. Então o quadro é muito mais complexo. Ora, se essa crise pode avançar, como eu imagino que deva avançar, eu acho que o Brasil tem que se preparar. Por quê? Porque o Brasil não conseguiu reduzir a taxa de juros, né? O problema dos juros nós conseguimos trazer até o patamar de 8% a 9% e já tivemos que voltar a elevar. Ora, o Brasil sendo campeão mundial em termos de taxa de juros, supera aí a Tailândia, supera a China e ocupa o primeiro lugar, mesmo que nós tenhamos uma melhora em termos da taxa de juros real, mas em termos de perspectiva a taxa Selic começa a elevar e como nós temos spread bancário, as taxas na outra extremidade também devem se elevar. Então o Brasil tem que estar prevendo como se comportar daqui para frente.
Por outro lado, a economia brasileira, que devia crescer em torno de 5% a 5,5%, ela já começa a mostrar, via opiniões de analistas econômicos, que ela pode avançar para 6%, para 6,5%, talvez mais. 7%. Exatamente, 7%, já mais alguns otimistas falando em 7%. Então, todo esse quadro exige que se trabalhe preventivamente. Mas isso não é um superaquecimento, na verdade, que por trás de uma boa notícia pode vir uma má notícia, ou seja, uma bolha, ou algo que o valha, ou seja, esse avanço tão abrupto da economia, mesmo que o histórico anterior já venha sendo de uma alimentação mais forte da economia, mas não é muito para o contexto atual, o crescimento nesses índices? Bem, eu acompanho muito assim o Brasil visto de fora, né? Então, pela NHK News do Japão, pela Deutsche Welle, pela CNN, então tu pega os canais, a BBC, todos analisando o Brasil. E todos eles têm bem claro que o Brasil recuou o PIB 0,2 no ano passado. Então, se o Brasil teve um recuo de 0,2, qualquer coisa já vai dar 4%, 5%. Então, a comunidade internacional tem essa ideia. E, por outro lado, a comunidade internacional tem ideia também da participação das classes C e D no mercado de trabalho. Então, o Brasil que está se formulando, se preparando, se criando, sendo concebido, é um Brasil de 5 governos de política econômica em harmonia, e isso cria um ator global como nós não tínhamos no passado recente. Agora, Frachelli, como fazer para que esse aquecimento da economia, a inflação já passou de 5,1%, a previsão para 5,5%, a economia nesse primeiro trimestre vai crescer 8%, pelo que se está pensando, né? E o governo, apesar de já ter as taxas mais altas de juros do mundo, continua aumentando. Quais os outros mecanismos que o governo pode fazer para evitar esse movimento se tornar nefasto para a economia? Bem, a questão é que as autoridades brasileiras, neste momento, elas têm que priorizar o diagnóstico da economia internacional, das nossas parcerias internacionais. O mundo de 2004, 2007 é um mundo liderado pela Aliança Sino-Americana. É a economia chinesa e a economia americana articulados que fazem o mundo percorrer esse período assim maravilhoso que foi 2004, 2007. A partir dali, a economia americana entra em recessão, a economia chinesa se mantém, e a partir daí se imaginava que teríamos aí em torno de 11 meses de crise. As crises nos Estados Unidos entre 60 e 89 foram 5 crises. E essas crises duraram no mínimo 6 meses, no máximo 16, na média 11 meses. Até a crise de 2001, se pensava assim, em 11 meses se supera a crise e a economia volta a tomar o fôlego. Não é o que aconteceu agora, porque nós estamos num processo de globalização. Então, o diagnóstico vem muito do que pode acontecer lá fora, porque dependendo do que acontecer lá fora, tu podes ter um impacto maior ou menor aqui. Eu acho que nós estamos fazendo um voo de cruzeiro, né? Nós estamos trabalhando aí com economia próxima da meta, estamos trabalhando com taxas de 5, 5,5%, que é uma taxa importante de crescimento, mas nós não podemos isolar essa visão do Brasil do exterior. E a visão do exterior hoje é uma visão muito fragilizada. Seria como se, eu comecei a lecionar na universidade em 1966, lecionei na universidade de 66 a 96, e quando eu encerrei a minha atividade docente, eu sempre pensava, né, eu acho que não vou ver o Brasil voltar a crescer, e eu vou ver o Brasil sempre vivendo na inflação. O senhor está falando de 96? 96, né? Nós estávamos começando aí em 96, nós tínhamos tido o lançamento real no 1º de julho de 94, isso. Já tinha vindo a crise do México em dezembro de 94 e o quadro não era um quadro de muito otimismo. A situação reverteu. Hoje o Brasil está numa situação confortável, mas o ambiente econômico onde ele está inserido é um quadro muito incerto. Então, por isso que eu acho que soluções pontuais para o Brasil não devem ser trabalhadas como autossuficientes, né? Não basta apenas nós fazermos isso ou aquilo como nós fazíamos na época da inflação. Nós temos que estar muito ligado à imagem do Brasil exterior, o que está se pensando que possa acontecer. Daí essas medidas do que o ministro do Planejamento anunciou ainda ontem, falando que, olha, chegou na hora de começar a cortar, vai doer, e assim por diante, no sentido de que o governo federal tem que segurar seus custos de uma forma muito férrea. Bem, eu acho que aí há 3 níveis, né, de discussão. A primeira delas, a discussão técnica. O Brasil tem que fazer isso. Em segundo lugar, a visão do período eleitoral. O que isso impacta em termos de período eleitoral? Em terceiro lugar, o efeito demonstração. O quanto pesa no exterior aparecer a fotografia do presidente dizendo que o presidente está agindo rapidamente. Sim. Então é um desdobro em 3 cenários, né? Tecnicamente, essas medidas são sempre adequadas. O ministro da Fazenda, ele apresenta um discurso dessa natureza e, na verdade, ele começa a harmonizar um pouco com o Henrique Meirelles.
Eu lembro no meu blog, lá na Escola de Administração da URGS, que em algum momento eu dizia, de um lado eu tenho a política monetária com o presidente do Banco Central, de outro lado a política fiscal com o ministro da Fazenda, e os dois têm algum distanciamento em função da necessidade de aumentar ou não a taxa de juros, né? O Henrique Meirelles sempre dizia, digamos assim, é fundamental priorizar a inflação. O Henrique Meirelles dizia, o Brasil está bem, não está com a economia aquecida, né? Mas agora, à medida que se passa para um número, como tu citaste, de 7%, já começa a incomodar a questão do aquecimento da economia brasileira. Pois é, o próprio ambiente eleitoral, como o senhor mencionou, trouxe de volta essa questão que volta e meia as críticas surgem quanto à questão da autonomia do Banco Central. Essa coisa dele ter essa liberdade toda para definir taxas, às vezes até em detrimento de estratégias em nível de ministro da Economia. O senhor acha que, de fato, essa diferença entre os dois está sendo mais difícil de compatibilizar agora, diante desse cenário? Bem, eu acho que a nossa posição de conforto, né, no momento da crise, quando aconteceu a crise lá em setembro, outubro de 2008, eu lembro que os primeiros posts que eu escrevi no meu blog foram em 2007 ainda, quando o Dow Jones cai num dia, Xangai cai no mesmo dia, só que eram por causas diferentes, né? E ali começou a se discutir se haveria ou não essa crise das hipotecas. O quadro avançou, essa crise das hipotecas se transformou em uma crise de liquidez, então começou a faltar dinheiro, faltou dinheiro na Áustria, faltou dinheiro na Alemanha, faltava dinheiro aqui, acolá, os bancos centrais começaram a atuar, deu uma crise da liquidez, essa crise se transformou numa crise bancária, então era preciso socorrer os bancos, era preciso socorrer aquela empresa de seguro nos Estados Unidos, e por último se transformou numa crise de confiança quando num domingo não foi socorrido o Lehman Brothers. Então a partir dali, ninguém empresta para ninguém, né? Seria mais ou menos como se resume a crise de confiança. Cortou o crédito, o mundo parou, até retrocedeu. Só que nesse instante o Brasil tinha reservas, o Brasil estava com a economia estabilizada, o Brasil estava retomando o crescimento, o Brasil tinha saldos externos, saldos em termos de contas externas, o quadro era muito positivo para o Brasil. E além de nós termos a ameaça do contágio, o presidente usar a marola, eu acho que nós agimos rapidamente, né? As decisões do Obama nos Estados Unidos e na Europa de priorizar o setor automobilístico, priorizar a construção civil, priorizar alguns setores específicos, o Brasil usou esse efeito de demonstração e trabalhou as mesmas ideias aqui e nós agimos rapidamente. Então o estímulo que se deu para o automóvel, para a construção civil e para outros setores, depois até os indústrias de bens de capital, tudo isso favoreceu, mostrou um Brasil atento no exterior para o efeito da crise e isso fez com que nós superássemos a fase do V da crise, né? A fase do W, do W ainda acho que tem aberto. Fraquelli, alguns economistas acreditam que esse volume de incentivos muito grande do governo, que aumentou o déficit do governo também, né? Possa resultar, pode estourar a corda mais adiante, inclusive causar um efeito Grécia no Brasil, né? Porque afinal lá adiante o governo vai fazer as contas e vai ver que arrecadou menos. E outra coisa, a antecipação da demanda pela redução de IPI de automóveis, eletrodomésticos, por exemplo, não pode causar mais um efeito da crise no Brasil e nos outros países em desenvolvimento? Bem, nos países em desenvolvimento isso já aconteceu, por isso eu me referi anteriormente, né, que os analistas exigiam que o governo americano tirasse os estímulos, mas se ele tirasse ele podia prolongar a crise, a economia vem recém se recuperando. Nos Estados Unidos tu trabalha com taxa de juros de 0 a 0,25, se tu tirar aquele crédito lá tu vai criar dificuldades. E nos Estados Unidos a expectativa é de que haja uma retomada, né? Mas a taxa de desemprego nos Estados Unidos, quando tu tem taxa de desemprego de 4%, é o que se chama o pleno emprego. Quando tu tens uma taxa de desemprego de 6%, o presidente não se reelege mais. E nós estamos trabalhando com taxa de desemprego de 10%, de 9,9%. Ela baixou um pouco. Neste mês, o último número que saiu, apresenta uma melhora no nível do emprego, mas a taxa de desemprego está na casa dos 9%. Então a situação ainda é crítica lá. Então este quadro que tu apresentas para o Brasil está acontecendo nos Estados Unidos. Na Europa a mesma coisa, foram colocados incentivos, mas a economia está muito debilitada. No caso brasileiro, eu acho que o fato de nós estarmos numa posição confortável, como eu disse, nós temos o tempo para agir, né, para reduzir esse estímulo. Mas eu acho que o Brasil está tendo uma posição mais agressiva,
Porque ao invés de falar em restrição, em contenção, o Brasil está priorizando as exportações, o Brasil está tomando de medidas, né, de estímulo à exportação. Não é aquela que o exportador gostaria para nos tornar competitivo, mas são medidas que certamente, por exemplo, a criação do Exim Brasil, né, Exim Bank, em termos de Brasil, os recursos que vêm do BNDES, tudo isso aí sinaliza lá fora que o Brasil está muito atento ao que possa acontecer. Mas eu acho que enquanto não se definir melhor o quadro externo, nós vamos manter a política econômica no patamar que está, que eu acho que é adequada. Agora, a gente tem aqui no Brasil também, por conta de todo esse aquecimento da economia, que embora possa parecer ameaçador para alguns, uma oferta de crédito cada vez mais intensa. A gente tem aí, no mercado de automóveis novos, por exemplo, informação que saiu ainda recentemente, 8 milhões de brasileiros adquiriram carro zero, ou seja, e adquiriram também as dívidas correspondentes com IPI ou sem IPI, seja como for, é um volume grande de dívidas. E o Brasil, inclusive, está disponibilizando, via BNDES, crédito para o exterior, como essa linha de 250 milhões de dólares para financiar tratores na África. Quer dizer, é um bom momento para isso? Quer dizer, diante desse cenário que está se desenhando, não pode ser algo assim, um passo um pouco maior que a nossa perna? Eu vou só lhe pedir agora, você me responde isso depois do intervalo, que a gente vai agora para um breve intervalo e frente a frente volta em seguidinha. Frente a Frente está de volta e essa noite estamos discutindo a ameaça de uma provável nova crise na economia mundial e os eventuais impactos na nossa vida aqui no Brasil. Nosso convidado essa noite é o economista da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, Antônio Carlos Frachelli. Frachelli, no final do último bloco, a gente lançou a questão de que no Brasil tem havido muita oferta de crédito, muita gente comprando muito, o consumo está elevadíssimo, a economia está superaquecida, o Brasil está oferecendo até crédito para fora para vender trator na África, enfim. Isso, nós temos saúde financeira para fazer isso diante desse cenário nebuloso e até por isso mesmo ameaçador que está se desenhando no mundo afora? Temos todas as condições, né? Porque o nosso problema é a questão da competitividade. Se nós partíssemos para as reformas, talvez nós pudéssemos superar melhor isso aí. Nós temos as condições. Mas eu acho que é fundamental pensar o seguinte, né? Anos 80, o mundo cresce 13,5%, nós crescemos 2,7%. Então, nos anos 80 se chamava aquilo da década perdida. Então, quem começou a sua experiência como profissional nos anos 80, ele não tinha visto praticamente o país crescer. Anos 90, o mundo cresce 13,5%, o Brasil cresce 1,7%. A imprensa chamou aquilo de década desperdiçada. Quem está com 20 anos de trabalho, ao final dos anos 90, praticamente não viu o país crescer. Aí o Brasil mexe no câmbio no dia 13 de janeiro de 99 e se diz, é a redenção para o país. As exportações vão avançar. No ano 2000 o Brasil cresce 4%, mas aí vem a crise do México. Então eu diria que nós trabalhamos aí com 2 décadas de crescimento insuficiente, mais o início dos anos 2000, que nós pegamos a crise do México, e isso aí nos afetou 2000, 2001, 2002. O Brasil cresceu em 2000 4%, mas teve 3 anos depois com um crescimento muito pequeno, alguma coisa como 1,5, 1,6, é como se fosse uma economia estagnada. Então eu acho que quando nós chegamos ao momento atual, é importante considerar todo esse passado que nós fomos acumulando e que está pendente, né, de solução. Então eu acho que se o Brasil tivesse tido o incremento de produto e de investimento durante toda essa situação, nós não estaríamos vivendo talvez um quadro de tanto otimismo como agora. Nós temos que resgatar um pouco deste passado e me parece o que vem acontecendo. Agora, Frachelli, falando em crises, puxando um pouquinho mais para o nosso Mercosul aqui, nessa semana muitos problemas começaram a surgir com a Argentina, né? Bloqueio a produtos industrializados e boatos de que vai começar a impedir a entrada de alguns produtos brasileiros, né, alimentícios. Que tipo de efeito isso pode causar para o Rio Grande do Sul, para a economia gaúcha, e se cabe alguma retaliação neste momento? Eu particularmente acho que sim, né? Eu acho que nós já esgotamos toda a nossa capacidade de trabalhar a questão da Argentina. É que a posição do governo da União tem sido, pelo que eu leio pela imprensa, minha análise sempre é em função dos jornais que eu acompanho. Dentro da Fundação faz 30 anos a taxação de jornais e
quando um assunto começa a se repetir muitas vezes, e aquilo ali já me chama a atenção, né? Concomitante às decisões da Argentina, aqui no Brasil se discute muito a desindustrialização argentina. Porque a Argentina teve uma passagem, assim como nós fizemos a transição lá do período autoritário, com o Tancredo Neves, em 84, 85, e depois fomos para a nova Constituição, no final da década. Na Argentina eles saíram da guerra. E quando saíram da guerra, o presidente Alfonsín, Ricardo Alfonsín, ele conseguiu fazer a transição política, mas não conseguiu fazer a transição econômica. Eu lembro, naquela época, eu fazia também a taxação do jornal O Clarim, e num dado momento eu recebi o jornal O Clarim aqui, com umas 100, 150 páginas, quase todas uma tabela de preços. Era o plano de guerra do Alfonsín. E aquele plano de guerra sobreviveu apenas 8 dias. Aí o presidente Alfonsín chamou o presidente Menem e disse: não há condições de eu equacionar o problema da inflação, fica contigo. E a Argentina veio se deteriorando de lá até a troca dos presidentes e o calote externo. Então, quando os Kirchner chegam ao governo, o Nestor e depois a Cristina, o país já passou pelo calote externo. E neste calote externo, uma dívida de 100, 24% desses 100 não foram negociados. Os credores internacionais se mantiveram desejosos de resgatar os seus valores. Durante muito tempo, quando a Argentina aproveitou esse período 2004, 2007, a Argentina crescia 8%, 9%, era alguma coisa tipo crescimento chinês, a Argentina não dava atenção para a comunidade internacional e não discutia os seus problemas. De repente veio a crise, e a crise colocou a Argentina numa situação distinta. Ela deixou de crescer 9%, passou a crescer a metade. Só que a Argentina acumula muitos problemas. A Argentina, por exemplo, tem a questão da inflação, e no passado os planos não apresentavam resultados. O que fez o governo Kirchner? A inflação é medida pelo INDEC, o INDEC é o IBGE deles. O presidente Kirchner trocou a equipe do INDEC, colocou a equipe dele no INDEC. E a partir daí a inflação argentina, ela trabalha com 2 valores. Aqueles números que o INDEC apresenta e que as empresas de consultoria apresentam. E isso é uma maquiagem? Para a comunidade internacional, sim. Soa como? Mas de fato é ou soa como? Não, soa como, e pelos números que foram apresentados, dá a entender que tenha fundamento, né, essa diferença de valor. Então, para um mundo em crise, para um país que remunera, para um investidor que vem à Argentina, a questão da inflação é muito importante, né? Quando tu tens a inflação sob controle, o trabalhador mantém o poder aquisitivo da sua moeda, o seu salário mantém o poder aquisitivo, e o empresário pode fazer seu planejamento. Não é o caso da Argentina, já que o próprio indicador da inflação é contestado. Além disso, há a questão dos credores externos. A Argentina chegou num momento em que ela precisava fechar suas contas num instante que o crédito estava contido, que é a crise das hipotecas e a sua propagação. Então esse era um segundo problema. Em terceiro lugar, os problemas com o campo. Os produtores, a Argentina é um setor muito competitivo em termos de agronegócio. E o Kirchner encarou de frente e criou um atrito gigantesco com o campo. Depois disso também, com a questão da Previdência, os Kirchner utilizaram os recursos para criar um fundo para evitar de ter que buscar recursos do Fundo Monetário Internacional. Então, neste momento, quando tu me discutes a restrição agora dos produtos industrializados, né, da Argentina, tu tem que pegar um país que vive todos os problemas acumulados. Quem tem dado apoio, normalmente a Argentina, é o Brasil. Só que a Argentina, na relação bilateral, a Argentina, assim, é especialista em dar esse comportamento desigual. A Argentina criou restrição para a linha branca brasileira, depois a Argentina criou restrição para a linha marrom brasileira. Linha branca é fogão, geladeira, eletrodoméstico. Depois criou para os têxteis, depois criou para os jeans, depois criou para o parque automotivo. Era necessário que os produtos argentinos tivessem um nível de nacionalização muito elevado. Então, cada vez que vem um pacote como esse, né, sempre se fica que o Brasil vai negociar. E o período para negociar é um período muito demorado. Olhando a Argentina de dentro, eu trabalho na Argentina dentro da Fundação de Economia e Estatística há 30 anos, e eu te diria o seguinte, a Argentina, o governo mantém sempre um atrito com o campo, mas a União Industrial Argentina tem um peso muito forte, e a pressão dela, ela se dá de forma intensa e eventualmente sai um pacote como esse.
Daí que se reúnam politicamente as autoridades brasileiras e a Argentina para negociar. E identificam a necessidade de fazer uma reunião técnica lá na frente com os empresários. Passa um ano e meio. Então o efeito é mais psicológico nesse momento até. Eu acho que para o governo argentino fica bem essa pressão que ele faz sobre o Brasil, só que o Brasil tem que ficar muito ligado na situação da Argentina, em primeiro lugar, porque os grandes parceiros do Brasil, do Rio Grande do Sul, são a China, os Estados Unidos, mas também a Argentina. E a experiência, por exemplo, que a China teve no NAFTA, no Acordo da América do Norte. O México deu, digamos assim, o espaço, né, não fez a pressão sobre o governo americano, os produtos chineses começaram a ir tomando o espaço do produto mexicano no supermercado americano e, de repente, o produto chinês estava dentro dos Estados Unidos no lugar do produto mexicano. No caso da Argentina, assim,